Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre a geometria analítica, falaremos no encontro de hoje sobre o conceito de parábola. Você já deve ter alguns conceitos pré-postos lá do que você aprendeu em função quadrática. Hoje você vai ter de fato a certeza de que o gráfico de uma função quadrática se comporta como uma parábola, tá? Então, para que você compreenda isto, você precisa entender o conceito de fato do que gera uma parábola, né? O que é uma parábola? Uma parábola nada mais é do que o lugar geométrico de todos os pontos do plano, tais que, dado uma reta qualquer do plano, D, tá? E um ponto fixo, F, a distância desse ponto, de um ponto qualquer desse plano, para esse ponto fixo, é a mesma em relação a esta reta. Todos os pontos do plano que satisfazem a esta condição, a distância dele para esse ponto fixo, ser a mesma dele para a reta, tá? Vai gerar o lugar geométrico que nós chamaremos, né, e chamamos, na verdade, de parábola. É isso que, de fato, gera o lugar geométrico parábola. E aí você vai ver que, se você fizesse uma experiência, né, em relação a isso, você ia achar os pontos mais ou menos assim, né, ó, em relação a esta reta e a este ponto F. Você ia achar mais ou menos algo assim. Tá? Né? Se assemelhando aí a uma parábola, beleza? Tá. A distância desse ponto F até esta reta D é o que nós vamos chamar de parâmetro da parábola. A distância daqui de F até a minha reta D é o que nós vamos chamar de parâmetro P da minha parábola. Beleza? Tá? Vai ser exatamente o meu parâmetro. Ok, então perceba que a distância desse ponto aqui até o vértice, que está bem aqui, né, ó, nesta correlação em relação à reta e ao ponto F, que eu vou dar os nomes deles daqui a pouco, né? E essa distância é exatamente a mesma, por definição, tá? Vai ser exatamente parâmetro sobre 2, né? Essa distância aqui, ó. Parâmetro sobre 2. Certo? Bom, a este ponto F, nós denominaremos ele como foco da parábola. E a esta reta D, nós denominaremos como a reta diretriz da minha parábola. Então, isso aqui vai ser a reta diretriz da minha parábola. E aqui vai ser o meu ponto do foco. Tá? O que é que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora tentar caracterizar o modelo algébrico desse lugar geométrico parábola. Para fazer isso, eu vou utilizar a seguinte relação. Vou fixar o eixo de coordenadas x e y, a sua origem, bem aqui no vértice. Ó, então eu vou botar aqui. O eixo x está aqui, ó. Tá? O eixo x. E o eixo y está bem aqui. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte, tá? Perceba que esse ponto F, tá? Fixado a origem do plano cartesiano bem aqui, esse ponto F, ele tem coordenadas da forma 0, P sobre 2. Tá? Porque a distância é exatamente P sobre 2. Tá? E essa reta aqui é a reta do T. Bom, essa interseção ela é menos P sobre 2, concorda? Então, essa reta é uma reta de equação y
igual a menos P sobre 2. Ok? E no seu formato geral, ela é a reta y mais P sobre 2 igual a 0. Certo? O que é que nós dissemos que era a parábola? Era o lugar geométrico de todos os pontos do plano, tá? Tal que a distância deste ponto para o foco é a mesma para a reta. Então vamos usar esse conceito, tá? A distância do ponto do plano para o foco é a mesma distância dele para a reta D, né? Para a reta Dzinho, reta diretriz. Bom, a distância desses pontos, né? Como isso aqui tem coordenadas x e y qualquer, em relação a x, a variação é x. Tá? Então seria a raiz quadrada de x quadrado. Mas a variação em relação a y seria y menos p sobre 2. Y menos p sobre 2 ao quadrado. Isso, por sua vez, é igual à distância desse ponto para a reta, né? Só que a gente sabe calcular a distância do ponto para a reta, né? A gente substitui as coordenadas do ponto x e y exatamente nas coordenadas x e y da reta, só que perceba que o x aqui está zerado. Então ficaria assim, ó, módulo, tá? De 0 vezes x, mais a coordenada daqui que é 1, tá? 1 vezes o y, porque eu estou pegando esses pontos e substituindo na equação geral da reta, mais p sobre 2 em módulo, né? Dividido pela raiz da variação do coeficiente x, que é 0, ao quadrado, mais o coeficiente y, que é 1 ao quadrado. Quando você desenvolver, nós vamos fazer esse desenvolvimento, um desenvolvimento bem rápido, tá? Você vai achar isso aqui, tá? Você vai achar lá, raiz de x quadrado mais, vou desenvolver isso aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar py, mais o quadrado do segundo, que vai dar p sobre 4. P ao quadrado, né? Igual a... Bom, aqui a raiz dá 1, certo? E aqui vai ficar somente o módulo de y mais p sobre 2. Y mais p sobre 2. Eleve isso ao quadrado, tá? Quando você elevar isso ao quadrado, essa raiz vai embora, porque tudo que está aqui dentro é estritamente positivo, tá vendo? Então ficaria x quadrado mais y ao quadrado menos py mais p quadrado sobre 4. Igual a isso ao quadrado. Mas isso aqui ao quadrado seria o quê? Y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar py mais p sobre 2 ao quadrado, que vai dar p quadrado sobre 4. Esse cara vai embora com esse cara vai embora com esse. Assim, ó, pegando esse menos py e jogando ele para o segundo membro, você teria py mais py. O que vai dar para a gente x quadrado igual a 2py. Tá? Passando esse 2p dividindo, né, você vai ter o seguinte formato. Y é igual a 1 sobre 2p vezes x quadrado. E aí, se você chama esse cara aqui, essa constante, que é 1 sobre 2p, onde p é exatamente o parâmetro da tua parábola, se tu chama ele de A, né, você vai achar exatamente aquele formato ao qual nós estamos acostumados. Y igual a ax quadrado, né? Logo, isso daqui vai ser exatamente, né, o lugar geométrico destes pontos, tá? Percebe agora que, de fato, né, aquela tua função quadrática, né, ela tinha esse formato, né? E aí você poderia dizer que, de fato, o gráfico era uma parábola, né? Porque aquele tipo de equação algébrica que relaciona a grandeza y com a grandeza x, de fato, né, se enquadra no lugar geométrico chamado parábola. Perceba também que, neste momento, esse número ele é estritamente positivo, né? 1 sobre 2p é um cara estritamente positivo, né? E é exatamente o que nós usamos como argumento
né, para esse valorzinho aqui do coeficiente A, garantir que a parábola é côncava para cima. Se você tivesse feito essas mesmas contas com o lugar geométrico, né, a diretriz acima e o foco abaixo, você ia fazer a mesma construção, só que no final de tudo, né, vou botar aqui assim, só para você ter um referencial, tá? Tá aqui a reta D, tá aqui meu eixo X, tá aqui o meu eixo Y, tá? Tá aqui o vértice da minha parábola côncava para baixo, tá aqui o foco dela, né? E você ia ter a mesma conclusão, só que no final de tudo você ia achar isso. Y igual a menos 1 sobre 2p vezes x quadrado, tá? E aí você também chama isso aqui, né, do coeficiente Azinho, tá? Então você teria aqui y igual a que multiplica x quadrado, só que nesse formato você teria um a o quê? Negativo, tá? Então por isso que você diz, quando o coeficiente a, né, lá nas funções quadráticas, né, ele é negativo, a sua parábola é côncava para baixo. Quando o coeficiente a ele é positivo, você diz que a sua parábola ela é côncava para cima. Beleza, né? Mas isso aí você já conhecia um pouco, né, já do próprio conceito que você tinha de funções quadráticas. Agora você tem a certeza absoluta que, de fato, uma função quadrática que tem aquela modelagem tem como gráfico uma parábola, tá? Isso aí é uma demonstração que aquilo de lá é verdade. Beleza? Ó, o que eu preciso aprender ainda, né? Só existem esses dois tipos de parábolas? Não, né? Existem, né, também as parábolas que são côncavas para a direita e côncavas para a esquerda, tá? Mas a ideia é a mesma, né? Também existem parábolas que não necessariamente são côncavas para a direita e para a esquerda, né? Ela fica com rotação, né, no sentido do eixo X e do eixo Y. Como assim, né, Diego? Você está falando desse tipo de rotação. Bom, eu estou falando disso aqui, né? Ó. As possibilidades de parábolas são as seguintes, né? Ó. As parábolas podem ser côncava para cima, para baixo, direita, esquerda e com algum tipo de rotação. Essas quatro aqui, que são as que apresentam rotação, nós não estudamos no ensino médio, tá? Você estuda lá no ensino superior, numa cadeira chamada lá, né, cálculo, né, na parte que envolve geometria analítica, né, você vai fazer esse estudo que faz a rotação, né, desse eixo, para que a gente seja capaz de fazer isto, tá? Mas não é o caso nosso aqui, beleza? Bom, vamos agora fazer um pouco de analogia em relação às parábolas, tá? E concluir as parábolas que são côncavas para a direita e para a esquerda, tá? Então, teoricamente, você teria isso aqui, né? Tá o eixo Y, tá aqui o eixo X, tá? Tá aqui o vértice de tua parábola, tá aqui a tua reta diretriz, tá aqui o teu foco e a tua parábola côncava para a direita. Se você faz a mesma ideia, só que agora você vai estar trocando o quê, né? Lá a coordenada do foco, se você forçar um pouquinho a mente, era 0 e P sobre 2. Aqui a coordenada do foco vai ser P sobre 2 e 0. Você está trocando de fato a coordenada X com a coordenada Y, né? Lá você vai lembrar que a reta era Y igual a menos P sobre 2. Aqui você vai ter a reta X igual a menos P sobre 2, cuja equação geral seria X mais P sobre 2 igual a 0. Tá? Veja que você só fez uma simples troca daquela parábola que nós começamos no eixo X com o eixo Y. Tá? Então a gente pode fazer uma simples analogia e não precisar fazer toda aquela conta que nós fizemos para deduzir, né? Qual a analogia? Bom, lá nós tínhamos concluído y igual a vezes x quadrado, com a estritamente positivo
e valendo 1 sobre 2p, onde p era o parâmetro da sua parábola, não foi isso? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai ser assim, ó. X igual a sobre y ao quadrado, certo? Vou botar um pouquinho mais para cá que eu quero fazer a conclusão das 4 com translação, tá? Então, x igual a vezes y ao quadrado, com a também valendo 1 sobre 2p e a estritamente aqui positivo, tá? Você só trocou o x com y. A mesma ideia você vai ter se ela for côncava para esquerda, né? Ou seja, tá aqui o teu vértice, né? Tá aí o teu vértice, certo? Tá aqui o teu foco e tá aqui tua diretriz, certo? Tá aqui o y, tá aqui o meu x, tá? Qual seria a equação? Seria exatamente x igual a vezes y ao quadrado, só que agora você teria que ter em mente o seguinte, né? O a aqui ele vai valer menos 1 sobre 2p, tá? Por causa do sentido, ou seja, ele é negativo, tá? Beleza. Então, essas são as 4 equações que trazem para você as parábolas que você consegue estudar no ensino médio. Claro que nós temos as translações das parábolas, ou seja, todas as 4 que nós concluímos, elas estão na origem, o vértice dela, né? O vértice dela está na origem, em todas as 4 que nós concluímos. Então, vamos relembrar um pouquinho, até é bom para a gente forçar a mente aí, lá das funções quadráticas, né? Quando nós fazíamos uma parábola do tipo assim, né? Tá? Nós fazemos uma parábola do tipo assim, x, y, e aqui você conhecia teoricamente o x do vértice e o y do vértice, né? De cara você saberia dizer o formato dessa parábola porque nós estudamos lá nas funções quadráticas, né? Você me diria o seguinte, né, aqui, Diego, eu usaria aqui a forma canônica, y igual a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice, né? Você usaria isso com certeza, tranquilamente. Só que eu quero ir um pouquinho mais além, eu quero que você entenda o conceito de translação, tá? Eu vou trazer esse y para cá, tá? Só para você entender o conceito de translação. Y menos o y do vértice é igual a que multiplica x menos x do vértice. Nós sabemos que esse a agora tem uma característica específica, ele vale 1 sobre 2p, onde p é o parâmetro da tua parábola, que é a distância do foco à diretriz, né? Lembrando que o foco vai estar em algum canto por aqui e a diretriz vai estar em algum canto por aqui. Tá? A diretriz vai estar em algum canto por aqui. Tá? Cuidado só para não misturar aqui o eixo x com o eixo y, com a diretriz. Quer dizer, tá? Só para não fazer essa mistura. Beleza? Ok. Tá? Você sabe que o teu a aqui é 1 sobre 2p, tá? E com isso, né, ele é positivo, também você sabe dessa analogia aí, né? Nós já estudamos. O que eu quero mostrar é que toda e qualquer translação, ela é de fato negativa, né? Porque o que nós costumávamos fazer, as translações lá das funções, para o eixo y, nós somávamos ou subtraímos, porque o y aqui ele já estava isolado, tá? Então a gente sobe ou desce. Né? Mas se eu de fato olhar só para dentro do y, vai ser y menos aquilo, tá? Igual a que multiplica x menos aquilo de translação. No eixo x a gente já estava acostumado a entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chegar lá no estudo da elipse e da hipérbole, a gente vai precisar desse conceito de translação. Tá? Então já estou meio que adiantando para quando chegar lá você já entender por que vai ficar y menos. Se você perceber lá na circunferência, quando nós estudamos circunferência, como foi que ficou? X menos x do centro ao quadrado, que é a translação que houve, mais y menos y do centro ao quadrado, que foi a translação que houve, tá? Então, eu quero que isso fique guardado na sua mente aí. Tá? Agora, se ela é côncava para baixo, né? Nós temos a mesma construção, tá? Tá aqui, ó, mesma construção, tá? Vou botar aqui, tá aqui o vértice dela, ó. Tá? Que aqui tá o x do vértice e aqui tá o y do vértice,
certo? E aqui está o meu foco e aqui está a minha diretriz, tá? A minha equação aqui seria a mesma, né? Y menos o y do vértice igual a A, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, com A igual a menos 1 sobre 2p, onde p é o parâmetro, ou seja, o A aqui é negativo, tá? Usando o mesmo raciocínio, você conclui direita e esquerda, tá? Vamos concluir direita, tá? Então tá aqui, em algum canto, o x do vértice e o y do vértice, o foco em algum lugar por aqui, a diretriz em algum lugar por aqui. Houve essa translação, né, no eixo x e y. Então a tua parábola de que maneira? Está trocado x com y, tá? Então vai ficar x menos x do vértice igual a A, que multiplica y menos y do vértice ao quadrado, com A valendo a mesma coisa, tá? 1 sobre 2p. Certo? Da mesma maneira para a esquerda. Se você faz para a esquerda, você vai ter isso aqui, né? Tá aqui o x do vértice, tá aqui o y do vértice. Em algum canto vai estar o foco por aqui, certo? E a diretriz por aqui. Tá aqui o meu eixo x, tá aqui o meu eixo y. E então, como é que seria a minha equação? É x menos x do vértice igual a A, que multiplica y menos o y do vértice ao quadrado, com A sendo menos 1 sobre 2p. Tranquilo, né? Então você tem um resumo, né? Por sinal, esse aqui é o resumo, porque se estiver na origem, é só botar x do vértice e o y do vértice 0 e 0, tá? Então esse aqui de fato é o resumo. Côncava para cima, côncava para baixo, côncava para a direita, côncava para a esquerda, tá? E você precisa somente guardar, né, daquilo que a gente aprendeu inicialmente, que o parâmetro é a distância do foco até a diretriz, tá? E do vértice até o foco, a gente tem parâmetro sobre 2, do vértice para a diretriz nós temos parâmetro sobre 2, tá? Isso aí a gente precisa guardar. Por quê? Porque se a pergunta for feita, ela vai com certeza trazer, né, conceitos que envolvem foco, diretriz, né, quando ela está falando exclusivamente de parábola e não do conceito de função, tá? Porque aqui a gente está falando do lugar geométrico parábola e não estamos falando de função. Claro que nós aproveitamos o que nós já sabíamos de função, né, e trouxemos para cá para nós termos um entendimento melhor do que acontecia lá. Beleza? Tá, então vamos aos nossos exemplos, tá? Cerrado parábola, tá? Parábola é isso aí, ó. Não tem muito o que inventar, não, tá? Então vamos lá. Ó, imagine o seguinte, exemplo. Imaginemos a questão que diga assim: dado a seguinte parábola, dada a parábola y igual a x² menos 6x mais 8, tá? Dada essa parábola, eu gostaria de saber o seguinte: quando você recebe os sinais, tá, de radiação, de sintonia para o canal, né, daquela época que a gente utilizava as antenas parabólicas, tá, como referência, eu gostaria de saber qual é o lugar geométrico que é capaz de captar maior essa radiação. Que lugar geométrico está representado aí? Bom, perceba que os sinais, eles fariam isso, né, na minha parábola, tá, e retornariam para a captação de transmissão para o seu televisor, ou para o que você queria trazer, né? Por exemplo, poderia ser um fogão solar, no formato parabólico, né? Na verdade, no formato de um paraboloide, né? Que uma seção dela gera uma parábola, tá? Então, você precisaria descobrir quem seria exatamente
o foco. Imagine que uma questão está pedindo isso a você. O que é que você tem que descobrir? As coordenadas do foco. Tá? E para você descobrir as coordenadas desse foco, você precisa descobrir quem? O parâmetro. Tá? E você, obviamente, além de descobrir o parâmetro, você precisa entender o seguinte, né? Por isso que é importante você entender o conceito e a construção das coisas. Tá? Você tem a parábola, tá aqui, ó, o x do vértice, o foco vai estar em algum canto por aqui, né? Parâmetro sobre 2, acima do x do vértice em relação ao y do vértice, ó. Tá? Por quê? Porque a coordenada x do foco é o y do vértice, mas a coordenada y do foco não é o x do vértice, tá? Nem é o y do vértice. É o y do vértice mais p sobre 2. Podia ser menos p sobre 2, dependendo se ela tivesse côncava para baixo ou não, tá? Vamos fazer tudo, tá? Mas eu botei uma situação real, tá? Como exemplo prático. Mas vamos fazer tudo, vamos achar foco, vamos achar diretriz, vamos fazer tudo, olhando para aquela parábola, tá? Para fazer isso, né, você poderia descobrir o quê? O x do vértice e y do vértice do jeito que você acha melhor para você. Eu acho complemento quadrado, né? Principalmente naquele caso ali, ó. O coeficiente dominante, né, da minha parábola é 1 e o coeficiente do primeiro grau é par. Fazer o complemento quadrado ali é 2 tempos, né? Ou você acha o x do vértice pelos métodos que você achar melhor, tá? E aí escreve na forma canônica porque vai te ajudar bastante. Tá? Então vamos fazer isso. Bom, y igual a... vou fazer o complemento quadrado, tá? 2 vezes 3, então seria x menos 3 ao quadrado menos 3 quadrado mais o 8, certo? Então você teria y igual a x menos 3 ao quadrado, aqui vai dar menos 9 mais 8 que vai dar menos 1, tá? Se você quiser trazer esse cara para cá para deixar bem bonitinho, como nós concluímos lá, beleza. Se não, já está ok, né? O x do vértice aqui é 3 e o y do vértice aqui é menos 1, certo? Você já está acostumado com essa escrita, né? Essa escrita para você, eu entendo que ela é tranquila, tá? Então vamos tentar aqui desenhar rapidamente, né, o que essa parábola traz para a gente. Tá aqui o eixo x, o eixo y. No eixo x, o x do vértice é 3 e o y do vértice é menos 1. Tá? Tá aqui. A interseção com o eixo y é 8, tá? Não vou precisar disso porque eu não estou interessado em descobrir essas coisas ainda. Aí eu teria mais ou menos essa representação. O intuito aqui é achar foco e diretriz, tá? Aí a tua parábola, né? Desenhadinha aí. Certo? Bom, o foco ele vai estar, tá? Parâmetro sobre 2 para cima, você acha o foco. Parâmetro sobre 2 para baixo, você acha a diretriz. Mas para eu achar o parâmetro, eu vou ter que lembrar do seguinte, né? O coeficiente A vale 1 sobre 2P. E aí eu vou ser capaz de achar o parâmetro, certo? Mas quem é o coeficiente A? É 1, né? Então você está dizendo que 1 é igual a 1 sobre 2P. Então, 2P vale 1, e aí você descobre que o parâmetro vale meio. Só que não é o parâmetro, né? O parâmetro é a distância do foco até a diretriz. Você vai ter só parâmetro sobre 2 aqui, tá? Lembra que aqui é parâmetro sobre 2. Tá? Então, parâmetro sobre 2 vai dar 1/4, que é a metade disso. Então, por exemplo, a coordenada do foco vai estar por aqui, ó. De menos 1, 1/4 acima. Tá? Então, ele vai estar por aqui. Então, quem seria a coordenada do teu foco? Eu vou botar para ler, tá? Senão vai ficar muito espremidinho aqui. O foco seria no eixo x, 3. No eixo y seria o menos 1, tá? Somado a ele exatamente o parâmetro sobre 2, que é 1/4. Tá? Então isso aqui seria 3 e menos 3/4. Essa seria a coordenada do teu foco, aqui. Ó.
Tá? Esse cara aqui seria exatamente menos 3/4. Para tu achar a diretriz, tu vai ter parâmetro sobre 2 para baixo, né? Aqui, ó. Então você vai achar essa reta. É a reta y igual a alguma coisa. Só que você vai ter o quê? Parâmetro sobre 2 para baixo. Então isso aqui vai ser menos 1 sobre 4. Então vai dar menos 5/4. Essa é a reta diretriz daqui, certo? Você vai ter y igual a menos 5/4. Achou tudo, tá vendo? Tá tudo aí, né? Se você tiver que achar as raízes, você acha, tá? Se você, bom, o que você quiser achar, você acha aí, né? Se você quer, eu só estou olhando as novidades, né? Porque se você quiser achar as raízes, você acha ela aí, tá? É só encontrar aí as raízes da tua parábola, você já está acostumado com isso. Tá? Para a gente encerrar, vamos fazer um exemplo no outro sentido. Tá? Vamos fazer um exemplo no outro sentido. Imagina agora que eu tenho a seguinte parábola. X igual a... deixa eu botar aqui. 1/8 de y ao quadrado, tá? Mais 2y menos 3, tá? Tá aí. Tem essa parábola. Bom, primeiro vamos tentar só desenhar rapidamente o que ela vai trazer pra gente. Essa daí já não é tão bacana você fazer o complemento de quadrado, tá? Vamos botar aqui negativo, para ela ir lá para a esquerda, tá? Vou botar aqui, para ela ir para a esquerda, certo? Essa já não é tão bacana fazer o complemento de quadrado por causa desse coeficiente, tá? Você pode fazer pelos meios tradicionais que você já está acostumado. Agora lembra que está trocado o x com y, tá? Lembra que o x e o y estão trocados. Porque tu fazia aqui, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Né? Quando a coordenada quadrática era o x. Tá? O y do vértice aqui é que vai valer menos b sobre 2a. Porque ele agora é a coordenada quadrática, tá? Não esquece disso aqui, ó. Então seria aqui. Aqui seria menos 2 dividido por 2 vezes menos 1/8. Ou seja, isso aqui seria menos 2 dividido por menos 1/4. Né? Divisão de frações, o menos vai embora com menos. Aqui vai ficar 8, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você achou, teoricamente, o y do vértice. Né? E o x do vértice, que nesse caso está exercendo a função do y do vértice anterior. Cuidado nessas confusões, tá? O y do vértice aqui era menos delta sobre 4a, que agora está sendo exercida a função pelo x do vértice, tá? Então aqui você vai calcular do mesmo jeito, menos delta sobre 4a. Só cuidado aí nessa confusão para você não se atrapalhar nas coordenadas, beleza? Vou calcular aqui o delta, tá? É b quadrado, 4, menos 4 vezes a, que é menos 1/8, vezes c, que é menos 3, tá? E aí o delta seria 4, aqui vai embora, né? Vai ficar mais, menos, tá? Menos 3 meios. Fazendo essa continha aqui, tá? Isso aqui vai dar 8, 5 meios, tá? E aí você teria aqui, ó, que o x do vértice seria menos delta, que é menos 5 meios, dividido por 4a, que é menos 1/8. Tá? E aí isso aqui daria, aqui vai embora, né? Ó, sobra 2, divisão de frações com o mesmo denominador. Eu posso mandar esse cara embora, e aí ficou menos 5 dividido por menos 1. Tá? Porque eu mandei esse cara embora, que é a divisão de frações com o mesmo denominador. Quando eu inverter, eu vou simplificar eles, tá? Então isso aqui daria 5. Beleza? Então você achou o x e o y do vértice. Tá? Agora lembra lá, cuidado para não haver a confusão, né? Por isso que eu mostrei. Seria bom a gente fazer um exemplo com as outras coordenadas. Tá? Ok. Vamos lá desenhar a nossa parábola. Então vamos lá. No eixo x, eu estou aqui no 5, né? Estou aqui no 5. Tá? Deixa eu botar aqui mais para cá. Estou no 5. Ah, então. 1, 2, 3, 4, 5.
E no eixo Y eu estou lá no 8, tá? O 8 está lá em cima. Eu vou botar um pouquinho menor. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui sendo 8, tá? Você faz aí, né? Supondo que aqui eu já subi muito, tá? Vou chegar no 8. Tá? Você supõe que eu só espremi o gráfico, tá? Como se eu tivesse feito um intervalozinho. Tá? Bom, ela é côncava para a esquerda, você já sabe, então ela vai ter mais ou menos essa característica. Certo? Ok? Ela vai ter mais ou menos essa característica. Nós precisamos achar agora o foco, né? E a diretriz. Para achar o foco, eu só preciso descobrir o parâmetro, né? E o parâmetro é descoberto pelo coeficiente A, né? Porque nós já sabemos que, nesse momento que ela é côncava para a esquerda, o A vale menos 1 sobre 2P, onde P é o parâmetro. Só que o A vale menos 1/8. Então, menos 1/8 é igual a menos 1 sobre 2P. Portanto, P, ó, é bem simples de achar. Tá vendo? Faz uma comparação, o P é 4. Tá? Então, você vai achar que o foco vai estar por aqui, né? Lembra que você anda parâmetro sobre 2. Parâmetro sobre 2 vale 2, né? Então, você vai andar aqui, ó. 2 unidades. Então, o foco vai estar aqui, ó. Na coordenada X, ele vai ser 3 e 8, na coordenada Y, tá? Então, o foco vai ter coordenadas 3 e 8, tá? E a diretriz vai andar 2 unidades para trás, né? Então, vai ter aqui 6 e 7. Então, a reta diretriz seria essa daqui, ó. Tá? É a reta X igual a 7. Essa seria a tua reta diretriz. Beleza? Bom, tranquilo, né? O cuidado que você tem que ter é exatamente naquilo que eu mostrei em relação à achada das coordenadas do x e y do vértice quando eles estão trocados, porque você tem que fazer a analogia da troca, tá? Dos sentidos. Beleza? Nos encontramos em breve e até mais.